Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem neste dia com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos hoje meditar a respeito de como que o sacrifício de Cristo pode nos salvar. Como que o sacrifício de Cristo opera até hoje. No passado, Deus deu, através de Moisés, uma lei. E quem seguisse aquela lei era salvo. Mas vindo Jesus, ele cumpriu toda a lei, coisa que ninguém tinha feito ainda. Ele cumpriu toda a lei e diz: um novo mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, a partir daí, não mais só o povo judeu, hebreu, que tinha salvação. Agora, todos os que crerem em Jesus Cristo têm salvação. Não existem mais dois povos. Dos dois povos, Deus tirou um, que é a igreja. Então, existe hoje no mundo o povo hebreu, o gentil e a igreja. Não que haja essa divisão. Mas para aqueles que pensam ainda que existe, de hebreus e gentios, Deus está tirando a sua igreja. E dos dois fez um só. Fez um só. Ele não juntou os dois, não junta. Porque ainda existe essa divisão. Então o que ele está fazendo? Ele está tirando desses dois povos, quer dizer, do mundo todo, a sua igreja, a sua noiva, aqueles que são salvos. Existem muitas menções aqui, muitos ensinamentos, muitos versículos, muitas palavras, passagens aqui nas Escrituras, que nos ensina que o único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Vou ler alguns versículos aqui em Hebreus, no capítulo 8, embora todo o livro de aos Hebreus está praticamente ensinando isso, mas nós vamos ver aqui no capítulo 8 que diz assim: a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Porque lá no passado tinha o rei, que tinha lá o seu trono, o seu palácio, e o sumo sacerdote que fazia o sacrifício e as ofertas lá para pagar o pecado do povo. Mas agora nós temos um sumo sacerdote, um tal sumo sacerdote, que está sentado nos céus, do lado direito do trono de Deus. Então ele é rei. Esse sumo sacerdote, ele não é só sumo sacerdote, ele também é rei. Ele é Jesus Cristo, o Rei Jesus. E ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque além de reinar, ele também apagou os nossos pecados com o seu sacrifício. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Foi fundado por Deus. Porque aqui todo sumo sacerdote constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Então, ele precisava oferecer sacrifícios por ele mesmo, mas depois pelos outros. Agora, esse outro sumo sacerdote, ele não. Ele, a palavra diz, porque este é o concerto, vamos ver aqui em versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, isso aqui é Jeremias, virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Já não era mais aquele concerto, ainda existia a lei, o concerto, né? O Antigo Testamento. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram no meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. O que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então acabou o Antigo Testamento. Acabou o Antigo Testamento, as pessoas me escrevem isso. Então quer dizer que não tem mais lei? Lei para salvação? Não. Mas tudo que o Antigo Testamento dizia que era pecado, continua sendo pecado.
Mesmo antes de ter o Antigo Testamento, matar era pecado, roubar era pecado, enganar era pecado. Ou será que porque não tinha lei escrita, essas coisas não eram pecado? Por que Deus puniu Caim? Porque matou Abel, mas não tinha nada escrito que não podia matar, mas era da natureza humana. Então não é porque Deus mudou a forma de salvação, o sacrifício que foi feito para a salvação, que deixou de existir pecado. Não, o pecado continua, sempre existiu. O Adão e Eva pecaram lá no paraíso, só tinha um mandamento no paraíso. Não coma do fruto daquela árvore, só isso. Do resto, mas ainda assim o homem pecou. Depois aconteceu tudo aquilo até chegar Moisés, e através de Moisés Deus deu a lei, e os homens também não cumpriram a lei. E aí veio Jesus e nos mostrou um novo caminho, um novo concerto, um novo testamento. E já não é mais escrito na pedra. Escreverei nos seus corações. Agora não está mais escrito em pedra, está escrito na carne, no nosso coração. Somos salvos pela carne. Deus fez um concerto conosco. Não na pedra, né? Mas na carne. Nós somos circuncidados na carne, no coração. Tiramos a carnalidade da nossa vida, nos transformamos. E aí, mas como Jesus pode me salvar? Porque Ele morreu no nosso lugar. Por isso é mediador de um novo testamento. Mediador de um novo testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Um testamento tem força onde houver morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive? Não, ele fez um testamento, depois ele morreu, o testamento passou a ter valor. Este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O que estava aqui na terra, figura do verdadeiro. Porém entrou no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, irmãos, Cristo, entregando a sua vida, morreu no nosso lugar. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então nós vamos esperar Cristo. Ele morreu por nós. Como que eu tenho que agradar a Jesus? Eu tenho que viver como Ele viveu. Ele ensinou isso para nós. Que Ele era o exemplo. Nós tínhamos que ouvir as palavras dEle, nos converter, receber o nome dEle em nossa vida, ouvir o que o Pai está nos ensinando, permanecer fiéis a Ele. E Ele nos perdoa todos os pecados. Nós continuamos, mesmo batizados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Pelo seu sangue, Ele nos comprou também. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. E nele habita corporalmente o poder de Deus. Tem gente que faz muita confusão em relação a isso. Este é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é o homem em quem Deus habitou. Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo falou, tudo que Cristo deixou, foi porque o Pai assim ordenou. O Pai me enviou, eu fiz a vontade do meu Pai que faz essas coisas, eu não faço nada por mim mesmo, meu Pai é que está comigo que faz todas essas coisas. Então é assim que nós vamos compreender o Evangelho e vamos viver com sinceridade e amor, para podermos receber Jesus quando Ele voltar. O Senhor Jesus vai voltar, todo mundo sabe disso. O Senhor Jesus, Ele vem buscar qualquer pessoa? Ele vem buscar uma pessoa que dá dízimo? Ele vem buscar uma pessoa que veste bem? O que Ele vai fazer? Um homem que entregou a sua vida, nunca pecou, um homem de jejum, de trabalho espiritual contínuo, vai vir buscar você que vai em festa, que faz toda a vontade da carne?
Ou você que vive em santidade, que foge do pecado, que não tem vergonha de Jesus Cristo. Tem gente que tem vergonha de Jesus. Tem gente que tem vergonha de falar que é servo de Deus. E vai nas igrejas e nas reuniões que todo mundo pula, todo mundo canta. Nunca vi Jesus fazer isso. Nunca vi Jesus fazer isso. Ah, pastor, está errado. Para mim tá, eu não faço. Eu não vou fazer isso, se Deus quiser, nunca na minha vida. Mas se você acha que está muito certo, que deve fazer assim, faça. É você que vai pagar o preço disso. Se você está certo ou certa, você vai para a salvação. Então não se preocupe. Agora, se você tem dúvida, está achando que fazer a vontade da carne, satisfazer carnalmente e tudo mais, vai achar que um que morreu, derramou o sangue inocente dele, sofreu a vida toda para nossa salvação, ele vai vir abraçar você, eu acho muito difícil. A pessoa tem que ser santa, não é qualquer um que... Das 10 virgens, virgens são pessoas que realmente abandonaram o mundo, mas das 10, 5 deixaram de se encher do Espírito Santo, que é o azeite. O Espírito Santo é o nosso selo de salvação. Não é o sábado, não, é o Espírito Santo. Ah, mas eu guardo o sábado. Então fica guardando o sábado. Você está idolatrando o sábado. Pode guardar o sábado, mas não pense que é o sábado que vai te salvar. O sábado significa descanso. Coloque o seu sábado na segunda-feira. Ah, não pode. Então quem colocou esse nome sábado foi um papa. Sabia que foi um papa? Nós estamos no calendário gregoriano. Então você está seguindo um calendário papal. Às vezes tem tanta gente que fala mal do Papa e está seguindo um calendário que o Papa que fez, colocou no mundo inteiro. Enfim, não é isso que Cristo quer, irmãos. Cristo quer sinceridade, amor, santidade, não quer julgamento. Nós não somos juízes, nós somos servos. O servo tem que obedecer ao Senhor. Quem que é o Senhor? É Jesus. Eu tenho que obedecer a Jesus. O que está escrito aqui? Eu vou obedecer isso aqui, o que está escrito, sabendo que Ele morreu por mim, não tem outro que morreu por mim. Ah, mas tem uma igreja que fala isso, tem outra igreja, não interessa o que as igrejas falam, interessa o que o meu Senhor tem mandado. Não tem outro que substitua Jesus, ou que tenha o mesmo poder que Jesus, ou que tenha o mesmo poder dos apóstolos para ensinar a palavra de Deus, não tem. Só fala da palavra de Deus quem recebe do céu. E ninguém tem que escrever uma Bíblia nova, não. É só essa aqui. Ah, mas a tradução, mas porque do grego, porque do hebraico, não interessa. Eu zelo pela minha palavra para a cumprir, diz o Senhor. Então eu vou obedecer isso aqui. Eu vou ser fiel, vou ser sincero, minha vida tem que ser uma vida longe do pecado, não sou perfeito, graças a Deus que eu entendo isso, e aquele que pensa que é perfeito, que pode tudo, ainda não conheceu Jesus. Jesus é perfeito. Quando a gente vai se aproximando de Jesus, vai se achegando a Jesus, conhecendo um pouco mais de Jesus, a gente vê como a gente é falho, como a gente é fraco, como nós não suportamos nada, porque você vai chegando perto da perfeição, perto da santidade, perto daquele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe. E aí você começa a se enxergar melhor. Puxa vida, Deus me perdoe. Deus me perdoe, Deus me perdoe. E a nossa vida é um eterno pedido de Deus me perdoe. E eu vou viver em santificação, eu vou viver em purificação, vou tomar conta dos meus pensamentos, vou vigiar minhas palavras, meus atos, para que não entristeça ao meu Senhor. E se eu entristecer alguém aqui do mundo, me reconcilio, me humilho, peço perdão. Se eu entristecer a Deus, eu vou me humilhar, reconhecer meu erro, pedir perdão, porque é o único que nos salva. Não tem outro caminho. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, irmãos, quantos anos de vida nós temos ainda pela frente? Quanto tempo nós temos ainda para agradar a esse que morreu por nós? Porque eu tenho desejo de agradar Jesus. Quero glorificar o nome dele, quero que ele me ame, quero que ele seja meu grande amigo. E ele é. E ele é nosso grande amigo. E ele está sempre conosco. E eu quero glorificar o nome dele. E quando ele vier buscar ou eu for encontrar com ele, que eu seja recebido com alegria, seja de uma forma, seja de outra, que sejamos recebidos com alegria, tanto dele quanto nossa, muito mais nossa, né? Que estamos lá nos braços do Salvador.
Então, irmãos, não despreze a palavra de Deus, sirva a Deus com alegria, não duvide de Jesus Cristo, não fique buscando aprofundar nas Escrituras. Deixa Deus ir falando no teu coração, te ensinando, te mostrando. Ele não vai te abandonar nunca. Nós somos de Jesus, Ele nos guarda, nos protege. Ele é por nós continuamente, todos os dias. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.